Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos juntos trilhar um caminho emocionante pelos milagres mais extraordinários da Bíblia Sagrada. Através da Palavra de Deus, vamos ser tocados pela imensidão do seu amor e poder. Preparem seus corações e mentes para uma viagem inspiradora. Imaginem só o povo de Israel, escravizado no Egito por gerações, finalmente livre da opressão. Eles haviam suportado anos de sofrimento, trabalho forçado e desespero, mas agora uma nova esperança surgia no horizonte. Guiados por Moisés, eles se deparam com o Mar Vermelho e, atrás deles, o exército do Faraó em perseguição implacável. O medo e a incerteza tomavam conta de seus corações, mas a fé em Deus os mantinha firmes. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, já tinha um plano. Ele não os havia libertado para deixá-los perecer. Sua promessa de salvação estava prestes a se cumprir de uma maneira extraordinária. Moisés estendeu sua mão sobre o mar, e um vento poderoso, como nunca visto antes, abriu um caminho no meio das águas. As águas se dividiram, formando paredes líquidas que permitiam a passagem segura. Os israelitas atravessaram o mar a pé enxuto, sentindo a presença divina os protegendo a cada passo. Cada movimento era um testemunho da proteção e do poder de Deus, que os guiava para a liberdade. Quando os egípcios, tomados pela ganância, tentaram segui-los, as águas se fecharam, engolindo o Faraó e todos os seus soldados. O mar, que havia sido um caminho de salvação para os israelitas, tornou-se a ruína dos seus opressores. A travessia do Mar Vermelho é uma prova incontestável da libertação divina e da fidelidade inabalável de Deus às suas promessas. Este evento marcou para sempre a história do povo de Israel, lembrando-os do poder e da misericórdia de Deus. Assim como libertou o seu povo da escravidão, Deus também quer nos libertar das correntes do pecado e do medo que nos afligem. Ele nos oferece uma nova vida, cheia de esperança e liberdade. Para alcançar essa liberdade, basta termos fé e dar o primeiro passo em direção à luz. A fé é o caminho que nos conduz à verdadeira liberdade, rompendo todas as barreiras que nos aprisionam. Que este milagre grandioso fique para sempre em nossos corações. Que o Mar Vermelho seja um símbolo eterno de fé, coragem e da libertação divina que todos podemos alcançar. A multiplicação dos pães e peixes, meus irmãos, é um dos relatos mais emocionantes da Bíblia. É uma história que nos toca profundamente, mostrando a infinita generosidade de Deus e seu poder de transformar o pouco em muito. Imaginem a cena, uma multidão faminta, reunida para ouvir os ensinamentos de Jesus, ávida por suas palavras de esperança. Homens, mulheres e crianças, todos com fome, não apenas de alimento, mas de fé e de palavras que pudessem renovar suas almas. Os discípulos, preocupados com a fome da multidão, sugeriram a Jesus que os dispensasse para que buscassem alimento nas aldeias vizinhas. Eles estavam ansiosos, sem saber como poderiam alimentar tantas pessoas com tão pouco. Mas Jesus, com o coração transbordando de compaixão, tinha outros planos. Ele viu a necessidade daquelas pessoas e decidiu agir de uma maneira que ninguém esperava. Ele pediu a seus discípulos que trouxessem tudo o que tinham de comida, 5 pães e 2 peixinhos, ofertados com amor puro por um menino. Um gesto simples, mas que nas mãos de Jesus se tornaria um milagre. Com o coração repleto de amor e gratidão, Jesus abençoou aquele alimento simples e o multiplicou de forma extraordinária, um verdadeiro milagre diante de todos. Aquele pequeno lanche se transformou em uma abundância que ninguém poderia imaginar. 5 pães e 2 peixinhos alimentaram milhares de pessoas e ainda sobrou comida. Todos comeram até se saciar e ainda recolheram 12 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Este milagre nos ensina, meus irmãos, sobre a provisão abundante de Deus.
sempre pronto a nos suprir. Ele nos mostra que, mesmo quando achamos que temos pouco, nas mãos de Deus, esse pouco pode se tornar muito. É um chamado à generosidade, à partilha, à confiança inabalável na providência divina. Devemos aprender a confiar que Deus sempre proverá, mesmo nas situações mais difíceis. Assim como multiplicou os pães e os peixes, Deus pode multiplicar as nossas bênçãos. Ele pode transformar nossas vidas de maneiras que nunca imaginamos. Que a multiplicação dos pães e peixes nos inspire a sermos mais generosos e a confiar que Deus jamais nos abandona. Que possamos sempre lembrar que, com fé e amor, tudo é possível. A ressurreição de Lázaro, a vitória sobre a morte. Imaginem a dor de Maria e Marta, irmãs de Lázaro, diante da perda irreparável de seu irmão querido. Ao receber a notícia, Jesus, movido por um amor que transcende a compreensão humana, foi ao encontro das irmãs consumidas pela tristeza. Diante da sepultura de Lázaro, Jesus chorou, revelando sua profunda compaixão e empatia por seus corações aflitos. Com voz firme e poderosa, Jesus ordenou que removessem a pedra do túmulo e, com um brado que ecoou pela eternidade, chamou: Lázaro, vem para fora! E, para a glória de Deus, Lázaro, que já estava morto há 4 dias, saiu do túmulo, vivo e restaurado. A ressurreição de Lázaro é um símbolo poderoso da vitória de Cristo sobre a morte. Uma promessa de vida eterna para todos que creem nele. É um chamado à esperança, a fé inabalável no poder infinito de Deus. Que a ressurreição de Lázaro nos encha de fé e esperança na vida eterna ao lado de Deus, nosso Pai Celestial. Jesus anda sobre as águas, a fé que nos eleva acima das tempestades. Meus irmãos, imaginem a cena. Os discípulos, em alto mar, enfrentando uma tempestade furiosa que ameaça a todos. O vento uivava, as ondas se erguiam como montanhas, e o barco parecia prestes a ser engolido pelo mar. Em meio ao caos e desespero, surge Jesus, caminhando sobre as águas turbulentas como se estivesse pisando em terra firme. Imaginem o espanto e a esperança que tomaram conta dos discípulos. Eles não podiam acreditar no que viam, mas, ao mesmo tempo, sentiam uma paz inexplicável. Pedro, impulsionado pela fé, pede a Jesus que o chame para ir ao seu encontro, caminhando também sobre as águas. Ele queria experimentar aquele milagre, sentir a presença de Jesus de uma maneira ainda mais profunda. No início, Pedro, tomado pela fé, consegue dar alguns passos firmes sobre as águas revoltas. Cada passo era um testemunho de sua confiança em Jesus. Mas, ao desviar o olhar de Jesus, focando na fúria da tempestade, a dúvida o assola como um peso em sua alma, e ele começa a afundar. O medo tomou conta de seu coração, e a água começou a engoli-lo. Senhor, salva-me! Grita Pedro, desesperado, com a água em seu pescoço. Sua voz era um clamor de desespero, mas também de esperança. E Jesus, em um ato de misericórdia, estende a mão e o resgata das águas turbulentas. Com um gesto simples, mas poderoso, ele trouxe Pedro de volta à segurança. Este milagre nos ensina, meus irmãos, sobre a importância da fé inabalável em Jesus, em todos os momentos de nossa caminhada. Mesmo nas tempestades mais ferozes, devemos manter nossos olhos fixos nele. Que a imagem de Jesus caminhando sobre as águas nos inspire a fortalecer nossa fé e a confiar em sua presença constante em nossas vidas. Que possamos sempre lembrar que, com fé, podemos superar qualquer tempestade. A cura do cego, a luz que ilumina nossas vidas. Irmãos, imaginem a situação. Um homem, cego desde o nascimento, vivendo nas trevas, privado das maravilhas da criação de Deus. Ao passar por ele, Jesus, movido por uma compaixão infinita, decide libertá-lo da escuridão que o aprisionava. Cuspiu no chão,
fez lodo com a saliva e untou nos olhos do cego, ordenando-lhe que fosse lavar-se no tanque de Siloé. Sem questionar, com o coração cheio de esperança, ele obedeceu à ordem de Jesus e, para a glória de Deus, seus olhos se abriram para um novo mundo, repleto de cores, formas e belezas jamais vistas. A cura do cego é um exemplo comovente do poder transformador da fé em Jesus, capaz de operar milagres em nossas vidas. Assim como curou o cego, Jesus quer nos curar da cegueira espiritual, abrindo nossos olhos para a verdade e para a vida eterna. Que a história da cura do cego nos inspire a buscar a luz de Jesus e a confiar em seu poder curador. Encerramento. A fé que move montanhas. Meus amados irmãos, os milagres que acabamos de relembrar são apenas algumas amostras da grandeza e do poder infinito de Deus. Que eles sirvam de inspiração para fortalecer nossa fé, renovar nossa esperança e nos aproximar ainda mais do amor incondicional de Deus. Compartilhe conosco nos comentários suas reflexões sobre esses milagres. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem nenhum conteúdo. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês e até a próxima.